Vemos a desigualdade entre os homens e alguns deles se acham muito acima do resto da humanidade. Portanto, deve haver tipos superiores de seres, tais como mestres e devas, que bem podem estar profundamente interessados em cooperar com a humanidade. Já teve contato com algum deles? Já teve e pode nos dizer como entrar em contato com eles? Resposta: nós, em geral, gostamos de conversas fúteis. E as conversas fúteis são extraordinariamente estimulantes. Quer se trate de mestres e devas, quer se trate de nossos vizinhos. Quanto mais embotados estamos, tanto mais adoramos uma conversa fútil. Quando estamos enfarados da tagarelice social, desejamos tagarelar a respeito de algo superior. Estamos interessados não no problema da desigualdade, mas sim nas guloseimas servidas nas conversas sobre estranhas entidades que não vemos, que nos proporcionam um meio de fugirmos à nossa superficialidade. Afinal de contas, os mestres e os devas são nossa própria projeção. Quando seguimos, estamos seguindo nossas próprias projeções. Se eles nos dissessem, abandone o seu nacionalismo, suas sociedades, não sejam gananciosos, não sejam cruéis, trataríamos imediatamente de substituí-los por outros que nos dessem satisfação. Você deseja que eu te ajude a entrar em contato com os mestres? A dizer a verdade, eu não tenho nenhum interesse pelos mestres. Fala-se muito a respeito deles, e isso se tornou um meio engenhoso de explorar os outros. Criamos uma confusão no mundo e queremos agora que um irmão mais velho venha nos ajudar a sair dela. Há muita mistificação nisso. A divisão entre mestre e discípulo, a ascensão da escala hierárquica do sucesso, isso é verdadeiramente espiritual? Toda essa ideia de transformação hierárquica, de luta para nos tornarmos o que chamamos espiritual, para alcançarmos a libertação, é espiritual isso? Quando nossos corações estão vazios, os enchemos com as imagens de mestres, o que significa que não existe amor. Quando amamos alguém, não temos o sentimento de igualdade ou desigualdade. Por que você se ocupa tanto com a questão dos mestres? Os mestres são importantes para você por causa da sua noção de autoridade? E você atribui autoridade ao que não tem autoridade alguma. Dá autoridade porque te agrada. Isso é autolisonja. O problema da desigualdade é mais fundamental do que o desejo de entrar em contato com os mestres. A desigualdade de capacidade, de pensamento, de ação, desigualdade entre o gênio e o nécio, entre o homem livre e o que está preso a uma rotina. Já se tem tentado quebrar essa desigualdade com revoluções de toda espécie, no processo das quais outras desigualdades foram criadas. O problema é como transcender a noção da desigualdade, do inferior e do superior. Isso é espiritualidade verdadeira. E não a busca de mestres, que implica a manutenção da noção da desigualdade. O problema não é de como implantar a igualdade, visto que a igualdade é uma impossibilidade. Vocês são inteiramente diferentes um do outro. Você é mais perspicaz, muito mais esperto do que o outro. Tem uma canção no seu coração, o outro
tem o coração vazio, e para ele uma folha morta é uma folha morta que se lança ao fogo. Algumas pessoas são dotadas de capacidade extraordinária, são ágeis e eficientes. Outros são tardos, obtusos, desatentos. É um nunca acabar de diferenças físicas e psicológicas, e não podemos anulá-las. Isso é uma impossibilidade. O máximo que podemos fazer é proporcionar uma oportunidade aos de pouca inteligência, em vez de lhe dar pontapés e explorá-los. O problema, pois, não é de como entrar em contato com mestres e devas, e sim de como transcender a nossa noção de desigualdade. A busca de contato com mestres é a ocupação de indivíduos extremamente obtusos. Quando conhece a você mesmo, conhece o mestre. Um mestre verdadeiro não pode te ajudar porque você mesmo tem de se compreender. Vivemos em busca de mestres falsificados. Buscamos conforto por segurança e projetamos uma espécie de mestre que desejamos. Esperamos que esse mestre nos dê tudo o que desejamos. Uma vez que não existe essa coisa chamada conforto, o problema é muito mais fundamental. Isso é, trata-se de transcender essa noção de desigualdade. Sabedoria não é a luta para vir a ser mais e mais. Bem, é possível transcender a noção de desigualdade? Porque a desigualdade existe, incontestavelmente. O que acontece quando não negamos a desigualdade, quando não nos chegamos a ela com preconceito na mente, mas a encaramos diretamente. Há o arraial sórdido e há também a casa bonita e limpa. Um e outro são o que é. Qual a sua atitude diante do feio e do belo? Disso depende a solução. Com o belo você quer se identificar, e o feio você empurra para o lado. Para o que é inferior não tem consideração alguma, mas para com o seu superior, você se porta com a maior consideração e deferência. Nossa atitude é de identificação com o superior e de rejeição do inferior. Olhamos para cima, rastejando, e para baixo, com menosprezo. A desigualdade só pode ser transcendida quando compreendemos a nossa atitude perante ela. Enquanto resistimos ao feio e nos identificamos com o belo, será inevitável toda essa miséria. Mas se consideramos a desigualdade com uma atitude isenta de condenação, de identificação ou de julgamento, então nossa reação é de todo diferente. Experimente e você verá como se opera uma extraordinária transformação em sua vida. A compreensão do que é traz o contentamento, que não é o contentamento da estagnação, o contentamento causado pela posse de bens, pela posse de uma ideia, de uma mulher. O contentamento é o estado em que procuramos conhecer o que é, tal como é, sem nenhuma barreira de permeio. Só então existe amor. O amor que destrói a noção de desigualdade. E esta é a única coisa que é revolucionária. O único fator de transformação. Uma vez que não possuímos aquela chama da revolução, enchemos os corações e as mentes com ideias de revolução da esquerda ou da direita, de modificação do que foi. Daí, nada há o que esperar. Quanto mais reformamos, maior se torna a necessidade de novas reformas.
Não é de importância saber a maneira de entrar em contato com os mestres, porque eles não têm significação nenhuma na vida. O que importa é compreendermos a nós mesmos, pois o mestre é uma ilusão. Pela sua falta de compreensão própria, está criando cada vez mais infelicidade no mundo. Olhe o que está acontecendo no mundo e veja a estreiteza espiritual que ostentam os zelosos devotos da paz, dos mestres, do amor e da fraternidade. Estão todos empenhados em seu próprio proveito, embora o disfarcem com belas palavras. Deseja que os mestres te ajudem a se tornar mais glorificado e mais egocêntrico. Sei que já respondi a essa mesma pergunta em ocasiões diferentes e de maneiras diferentes. Sei também que, apesar de tudo que digo, vocês vão executar os seus rituais e fazer retinir as suas espadas pelo rei e pela pátria. Não deseja compreender e resolver o problema da desigualdade. Já me tem escrito cartas dizendo: você é muito ingrato para com os mestres que te educaram. É tão fácil dizer tais coisas. São palavras ocas. Cada um deve descobrir por si próprio que nenhum mestre pode ajudá-lo. É ingratidão perceber aquilo que é falso e declará-lo falso? Você quer que eu seja grato à sua ideia, à sua formulação de um mestre? E quando suas ideias estão perturbadas, você me chama de ingrato. O problema não é o de mostrar gratidão com os mestres, mas sim o de compreendermos a nós mesmos. Há uma grande alegria no compreendermos e descobrimos o que somos. O integral conteúdo de nós mesmos, minuto por minuto. O autoconhecimento é o começo da sabedoria. Sem autoconhecimento, nada pode conhecer. Ou se conhece algo, dele fará mau uso. Seguir o mestre é fácil. Mas ter autoconhecimento, observar passivamente cada pensamento e cada sentimento, isso é difícil. Não pode observar se há julgamento ou identificação, porque a identificação e o julgamento impedem a compreensão. Se observa passivamente, a coisa que observa começa a se desdobrar e há então compreensão, a qual se renova momento por momento.